Segunda Pedro, capítulo 3, na verdade o tema da mensagem é o versículo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E eu trago aqui para os irmãos, introduzir aqui, podemos chegar em lugares definidos por Ele, por Deus. E aí eu quero lhe propor hoje uma viagem no tempo. Essa viagem que eu fiz lá no domingo passado, quando eu estava dando aula. E aí eu me peguei lembrando, já estava com a palavra no coração. E eu me peguei pensando aqui em Magé, da minha trajetória, como eu cheguei, e tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Quando a gente vai pregar, a gente não conta nada da gente, mas a gente precisa falar daquilo que Deus faz. A pregação do Evangelho é para falar de Cristo. Mas é importante a gente falar aquilo que Deus fez na nossa vida. E aí, nessa viagem, é importante a gente entender quem éramos. O que nós estaríamos fazendo hoje, se não fosse o Senhor na nossa vida? Aonde nós estaríamos? E depois, aonde nós chegamos? Se você olhar para a sua história, nossa, que salto que nós demos. Poxa, o Senhor fez uma obra gigantesca na minha vida, o Senhor me transformou. Alguns eram pequenos aqui há 24 anos atrás, casaram e a gente vê aí formados, com filhos. E aí, poxa, nós chegamos em algum lugar, mas isso é obra de Cristo. E depois, aonde podemos chegar? Porque a igreja está fazendo 24 anos, numa idade madura. Muitos aqui casaram com 24 anos. E é importante a gente observar aonde nós queremos chegar. Será que nós vamos parar, vamos nos acomodar nos 24 anos? Ou nós ainda podemos vislumbrar e olhar além, e que a igreja de Magé pode chegar aos seus 48 anos, e que a igreja vai crescer muito, e aí virão os filhos, os netos, os bisnetos, se Jesus não voltar, nós vamos viver ainda coisas extraordinárias e coisas sobrenaturais. Mas para isso nós temos que ter objetivos e foco. E aí eu trago 3 personagens para a gente meditar e para direcionar. Pode passar o próximo slide. 3 personagens que eles vão dar um direcionamento. São esses personagens que me ajudaram tanto na caminhada e que eu tive dificuldade de conhecê-los, porque eu tinha um entendimento que eu cantava no louvor, ministrava e estava tudo bem, era uma vida acomodada. Mas aí depois eu comecei a me aprofundar e a conhecer homens na profundidade da Bíblia, que eles eram improváveis, mas que eles chegaram em algum lugar, eles se permitiram chegar em algum lugar. Vamos então para 2 Pedro, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, para que a gente possa dar prosseguimento aqui na nossa meditação. Diz assim o texto da palavra de Deus, acompanha comigo. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Acontece que no propósito esquecem que nos céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água.
Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, sejam cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu creio no poder da Tua palavra. Meu Deus, mas eu não creio, meu Deus, naquilo que o homem pode fazer, mas creio naquilo que fazemos através do Teu Espírito que opera em nós. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, nessa noite venha surtir o efeito transformador. Haja, Senhor, conforme o Teu querer. Eu creio que haverá transformação. Eu creio que haverá reajuste, ajustes. Eu creio que haverá aperfeiçoamento. Eu creio que haverá crescimento. No nome de Jesus, esse é o poder da Tua palavra. Assim nós oramos e a igreja diga amém. Podem sentar. Antes de eu prosseguir, eu quero aqui apresentar, que eu já ia esquecendo, os irmãos da abolição que estão aqui, né, nos prestigiando. Louvado seja Deus. E mandar um abraço, trazer um abraço do pastor Márcio, viu? Estou aqui com a bênção dele, e ele muito feliz, e gostaria de estar, mas não pôde. Mas a igreja da abolição se alegra pelo fato de estarmos aqui hoje, né, nos alegrando com a igreja de Magé. Irmãos, vamos lá, né? Eu falei de 3 personagens, mas se a gente for desfolhar a Bíblia, a gente vai lembrar de tantos outros. Mas eu queria aqui falar desses grandes homens, falar de Pedro, né? Pedro, a gente vai recordar da trajetória, de como ele foi apresentado através de seu irmão André, foi apresentado a Cristo. Pedro era um pescador, um pequeno empresário, e aí nesse encontro que ele tem com Cristo, a vida dele é transformada, e Cristo então diz que ele seria pescador de homens. E aí a gente já, como conhecedor, vai lembrar da trajetória de Pedro, o homem que ele se tornou, o crescimento que acontece na vida dele. Eu disse para vocês
que a gente precisa nos permitir Deus fazer algo na nossa vida. Porque senão a gente vai ter uma vida monótona, sem graça. Vamos viver pessoas estacionadas, sem avançar, sem crescer, sem olhar para o futuro, sem vislumbrar o futuro. Não haverá crescimento, não seremos aperfeiçoados. E o poder do Evangelho é tão transformador que ele quer fazer de nós pessoas crescentes, pessoas que queiram avançar, que queiram prosseguir no reino. E eu trago isso no meu coração, porque Pedro era um homem difícil. Se a gente for refletir e analisar sobre o temperamento de Pedro, né, há um estudo que vai dizer que Pedro ele era colérico, sanguíneo, era um homem difícil. Mas Deus fez uma obra tão extraordinária, e nós vamos observar essa mensagem de Pedro para a igreja, que é uma mensagem tão atual, falando da vida de Cristo, dos enganos, dos falsos profetas, dos enganadores, que a igreja precisa estar atenta, a igreja precisa estar preparada. E quando eu leio esse texto, me comove, porque eu lembro da trajetória, quem Pedro era. E eu me lembro da minha vida, e acredito que você, nessa viagem que eu te convidei, você esteja aí também fazendo uma reflexão acerca da sua vida. Alguns conheceram a igreja Nova Vida de Magé, e foi a sua primeira igreja, a primeira porta. Outros vieram de outras experiências, vieram com algumas bagagens. E para muitos, a igreja de Magé foi um divisor de águas. E eu acredito que nesses 24 anos você esteja pensando nisso, pensando na sua trajetória, aquilo que Deus fez em todos esses anos, para você que tem 24, para você que tem 10, para você que tem 1 ano, para você que tem alguns meses, que você está chegando agora. E essa, de alguma forma, é uma palavra de incentivo. Aqui não há coach, mas é o poder do Evangelho que faz isso conosco, que a gente vai observar o que Deus fez na vida desses homens e aonde eles chegaram, a transformação que Deus fez. A gente vai lembrar que Pedro negou Jesus por uma escorregada, e por diversos momentos de escorregadas que aconteceu na vida de Pedro. Mas Deus não deixou de fazer a obra na vida dele. E é importante a gente estar com o nosso coração liberado. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos há tantos anos na casa do Senhor, e o nosso coração está trancado. Temos traumas, dificuldade de experiências que tivemos em outros ministérios, ou algumas experiências aqui que não foram tão boas, e nós carregamos isso para a vida. E hoje o Espírito Santo quer tirar isso de nós, tirar do coração, para que a gente seja liberto, libere-se, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida e através da sua vida. Atentem para isso, para o crescimento que Deus está proporcionando para vocês. Olha a igreja. Me lembro que lá ainda no primeiro imóvel, nós chegamos lá no Teco-Teco do Jackson, que a Kombi a gente vinha em oração para não parar no meio do caminho. E aí nós chegamos, eu não me lembro se foi temporal ou se estourou alguma coisa, a igreja estava inundada. E aí nós tivemos que arregaçar as mangas, as calças, tirar os sapatos, para poder tirar a água, porque estava muito próximo do culto começar. E o pessoal tinha que chegar, a igreja tinha que estar sequinha, então tira a água, tira ali as terras, as areias, limpa a igreja, porque o culto estava para começar. Haja vista que na inauguração o ônibus ficou entalado. Na verdade, a igreja de Magé trouxe o asfalto, né, para a cidade. O ônibus ficou entalado, para depois ir embora foi uma luta. E eu cheguei em casa com meu sapato cheio de lama, falei, lá eu não volto mais.
E aí a gente foi vendo o avanço. É porque havia uma permissão, havia um coração liberado de pastor Edilson e de Alcione, mesmo em alguns momentos que receberam palavras de que não iria dar certo. Mas o coração estava liberado para o Espírito Santo fazer. Nós somos seres crescentes, irmãos. Nós não podemos viver estagnados. Deus tem algo para nós. E aí então a igreja avança, vai para o outro imóvel. Eu me lembro que nós chegávamos, um calor, a igreja quente. E a gente todo engravatado e doido para acabar o culto, para ir embora, porque o calor estava insuportável, aleluia. E aí eu lembro do avanço, o ar-condicionado. Que maravilha, olha o avanço. E mais do que isso, de algo estrutural, mas o avanço de vidas. Crianças que começam a virar adolescentes. Jovens que vão ficando adultos, vão estudando. Jovens que crescem. Ulisses era chatinho toda a vida. Meu Deus, e hoje a gente vê Ulisses ministrando. Ele era chatinho demais, irmão. Mas a gente vai observar, sabe, é algo extraordinário ver aonde pessoas chegaram. Isso é obra do Espírito Santo, de pessoas que estavam com o coração na obra. Sabe que eu ouço muitas pessoas dizendo, nós temos que olhar para Deus. Isso é uma verdade. Nós temos que olhar para Deus, porque senão a gente não permanece. Mas também nós temos que olhar para o irmão, porque ele vai morar contigo no céu e ele está cheio de defeito. Já parou para pensar nisso? Que o seu crescimento é quando você olha para ele e diz que ele é imperfeito, que ele faz parte do mesmo corpo que você, onde Cristo é o cabeça. E que nós precisamos suportar uns aos outros e amar, isso é crescimento. Quando eu não olho para o meu irmão com picuinha, quando eu não olho para o meu irmão lembrando daquilo que ele me fez no passado, mas que eu olho com uma visão de amor, mudou, crescemos, avançamos, e que a obra de Deus ela precisa continuar. Eu quero falar de Paulo. Vai lá em Colossenses, volta só um pouquinho. Colossenses capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Diz assim o texto. Outro personagem, Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Por causa da esperança que está aguardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha aí, falando de novo, conhecimento e crescimento. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos observar outro homem improvável.
Paulo, um dos maiores perseguidores do Evangelho. Um homem que vivia uma vida, era um homem inteligente, era um homem de posses, colérico também, personalidade difícil, temperamento difícil, mas aí se permite deixar Deus fazer a obra. E aí a gente vai observar a transformação. Um homem que perseguiu o Evangelho, ele passa a ser pregador do Evangelho com afinco. Um homem com um diferencial gigantesco. E vocês sabem que Paulo, ele pega a dificuldade para crescer. Ele pega os momentos difíceis, ele se apropria para crescer, para avançar, para melhorar e para se aperfeiçoar. Haja vista também que ele escreve a carta numa prisão domiciliar. Imagine se nós estivéssemos numa prisão domiciliar e ter que escrever e dar um direcionamento para a igreja. Levantar a igreja, erguer a igreja, levar uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, mas preso. Essa é a obra que Deus faz na vida de quem não é nada e Deus transforma. Na vida de quem estava perdido e Deus transforma. Na vida de quem estava sem direção e Deus dá a direção e muda a trajetória. A gente vai observar isso na vida de Paulo, de sempre estar admoestando a igreja a entender a importância do aperfeiçoamento, a importância do crescimento, a importância do estudo da palavra. É o que vai dar suporte para prosseguirmos num tempo tão difícil. Olha, irmãos, se a gente não entender que não há outro caminho a não ser a busca de uma profundidade pela palavra, nós estaremos sem estrutura. É aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre areia. E a igreja do Senhor, e faz parte do crescimento, é nos aprofundar no ensino da palavra. E sabe que eu tenho as minhas convicções de que a igreja de Nova Vida de Magé chegou aonde chegou, porque priorizou o ensino da palavra, e eu sou fruto disso. Eu quero falar de um outro personagem. Eu quero falar de Timóteo. Esse aluno, esse homem que também se permite. Vai lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, filho na fé, aluno de Paulo, e que entende a importância de se submeter. Vou falar uma coisa para vocês. Se teve uma coisa que atrapalhou meu crescimento, foi a minha dificuldade de me submeter. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos diretamente um pacto de submissão com Deus. Ou seja, a minha vida não pertence mais a mim, ela pertence ao Senhor. E aí eu preciso aprender a me submeter a Deus. Porque outrora nós tínhamos uma vida de independência. E aí então eu passo a ter uma vida de dependência. Mas é preciso ser uma vida de total dependência do Senhor. E é por isso que às vezes a gente tem problemas no decorrer da nossa caminhada. É por isso que às vezes algumas obras do Senhor elas ficam estacionadas, porque nós temos dificuldade de nos submeter a Deus e às autoridades constituídas. Pensa nisso. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Acompanha comigo. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, Paulo escrevendo para Timóteo, alimentado com as palavras da fé
e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é, e da que há de vir. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na sua versão deve estar padrão dos fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Quanto aprendizado, irmãos, a gente vê aqui. A gente vai pesquisar que Timóteo estava ali em sua idade de 30 anos, e por uma questão de cultura, não se dava muito valor aos jovens, aos mais novos, porque era necessário ter experiências gigantescas. Só que Timóteo, ele anda com Paulo desde a adolescência. Timóteo era um Ulisses da vida. E ele estava ali se colocando à disposição, se permitindo, para que então Deus pudesse fazer algo, não só na vida dele, porque o poder do Evangelho é quando Deus faz algo na minha vida e na sua, mas que Ele faz também através das nossas vidas. É importante a gente entender isso. Eu não posso ser um homem, uma pessoa que esquente banco. Eu tenho que me permitir ser um instrumento do Senhor para fazer a diferença, porque senão não é Evangelho. Evangelho é quando eu penso no outro, não apenas em mim. É quando eu penso no outro. Pode ser esse que está aí do teu lado, mas também aqueles que estão lá fora, estão sedentos, e que as portas estarão abertas para que um dia eles possam entrar por aqui. E aí a gente vai entender quanto aprendizado Timóteo tem com Paulo. Paulo orientava para que Timóteo fosse um diferencial. Tem que ser diferente. Aceitou Jesus, se submeteu, tem que ser diferente. A gente tem por obrigação fazer a diferença aonde a gente estiver, aonde Deus nos levar. E às vezes parece que isso demora, é um processo para a gente entender isso. Que Deus nos chamou, Ele nos resgatou. Lembra onde nós estávamos, se não fosse Cristo? Aí Ele tira daquele ambiente que nós estávamos, o tremedal de lama. Cada um aqui tem a sua história. Uns, histórias absurdas, né? História de transformação, milagre, algo inimaginável. Foi da onde Deus nos tirou. E sabendo disso, Ele quer então fazer algo através de nós. E é isso que a gente observa tão latente na vida desses homens. Convicções, irmãos, que nessa noite, não porque eu estou aqui, mas é porque o Espírito Santo, Ele já está fazendo algo diferente no nosso meio, na noite de hoje. A igreja diga amém. E aí ser padrão, nós lemos aqui que era uma ordem de Paulo para que Timóteo seja padrão.
É uma ordem de Deus para nós hoje, foi uma ordem de Deus para a minha vida. Chega de ficar na zona de conforto, chega da mesmice. Já está na hora de você se tornar padrão. Que padrão é esse? Padrão do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo dá alguns direcionamentos para Timóteo, para que ele fosse um diferencial, mesmo sendo tão jovem, que era ter uma vida justa. Tem que ter vida justa, tem que ser correto. Servir ao outro. Evangelho, volto a dizer, é para o outro. Se eu estou no Evangelho e eu não consigo servir o outro, eu preciso rever os meus princípios. Eu preciso aprender a servir ao outro. Sabe qual era a outra exigência de Paulo? Fidelidade e compromisso. Tem que ser fiel a Deus, fiel ao seu ministério, tá? Fiel ao seu pastor, fiel à sua liderança. E lá fora, fiel ao seu patrão e também fiel ao seu professor. Também tem que ser fiel aos seus pais, também tem que ser fiel aos seus irmãos, fidelidade. E tem que ter compromisso com aquilo que é colocado nas suas mãos. Fazer com excelência, fazer direito. Pureza, puro, Timóteo tinha que ser puro. E até a forma de se expressar era uma exigência. Ou seja, era preciso ter aperfeiçoamento. Para crescer, irmãos, tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar, tem que estudar. E é preciso se permitir. Precisamos assumir nosso papel. Pastor, eu ainda não consegui identificar. Precisamos assumir. Porque nós temos uma característica de transferir responsabilidades. A partir de hoje, irmão João, ele vai abrir a porta e fechar. Não, pastor, passa para outro, porque eu não sei fazer. Não, pastor, passa para outro, porque eu não tenho tempo. Não, pastor, passa para outro, porque eu vou ver Luciano Huck. Que hoje vai ter Dança dos Famosos, quem gosta aí de ver Luciano Huck. E aí a gente não se apropria, mais uma vez falando, daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A gente não se apropria daquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. A gente não consegue se apropriar do propósito. Irmãos, você está aqui hoje porque Deus tem propósito. Você está aqui hoje porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Você está aqui hoje porque Deus está falando com você que está aqui, não é quem não veio, é com você que está aqui hoje. E que eu consigo entender que Deus, diante desses tantos anos, 24 anos, Deus queira fazer algo diferente. Deus queira nos tirar da mesmice e fazer algo diferente. Talvez sua vida espiritual, sua caminhada, está meio que sem sentido. Eu sei, irmãos, porque eu falo com propriedade. Demorou para minha ficha cair. E eu sei que para muitos aí, a ficha ainda não caiu. Mas o Espírito Santo está aqui para fazer uma obra que eu não posso fazer. Ele está aqui hoje para convencer, coisa que eu também não posso fazer. E Ele está aqui para te incomodar, para que você se permita, a partir de hoje, começar uma vida nova. Mas, pastor, eu já sou trabalhador, pastor, eu sou diácono. Mas eu também estou aqui pedindo a Deus que faça algo novo na minha vida. Porque esse é o poder do Evangelho. É a cada manhã que as misericórdias elas se renovam. E nós sempre temos a oportunidade de fazer algo novo, de viver uma vida nova, de ter novas experiências, de ser transformados, de deixar de verdade o Espírito Santo fazer a obra.
que Ele está querendo fazer. Vamos ficar de pé? Eu quero orar, porque eu vim com esse propósito de orar por você que se identificou com essa mensagem. Orar também por você que talvez esteja há pouco tempo, seja visitante. Eu nunca ouvi falar nisso, estou até emocionado. Mas que o Espírito Santo possa te convencer. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, você que parou no meio do caminho. E que você precisa prosseguir. Você que precisa avançar. Você que precisa entender o propósito. Às vezes, irmãos, a gente se identifica com a igreja. Às vezes a gente se identifica com o pastor. A gente se identifica com louvor. Mas falta tomar decisão. E às vezes é um processo tão demorado que a gente precisa se converter a Jesus Cristo. Porque às vezes a gente vai, porque o louvor é bom, a palavra é boa, o pastor é legal, os irmãos da portaria apertam a mão, eles são legais. Mas é preciso uma decisão. É preciso eu decidir o que eu quero para a minha vida. É preciso eu decidir o que eu quero para o meu futuro. E não levar mais uma vida de qualquer maneira, um evangelho de qualquer maneira. Mas um evangelho de profundidade. E que parece que quando a gente vai falar de profundidade, a gente parece que nos leva ao meio pentecostal de movimento, de até não, irmãos. É de profundidade da palavra, é de profundidade de experiências com o Senhor. É de profundidade com o Espírito Santo, de ter novas experiências. Porque o tempo vai passando e parece que a nossa vida espiritual vai se tornando uma mesmice. E hoje, diante desse direcionamento, ou desses direcionamentos, que esses três personagens estão nos dando de alerta. Se você observar, os textos que nós lemos foi de alerta. Alerta para um preparo aqui na terra. Mas um alerta porque a vinda de Cristo está próxima, nós precisamos nos preparar. Alerta da missão que nós temos nessa terra enquanto Ele não volta. A obra não parou, continua. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele está querendo fazer mais. Mas nós não estamos deixando, sabe por quê? Porque a gente tem um entendimento, deixa quieto, do jeito que está bom. Deixa a si mesmo, porque se envolver na igreja dá trabalho, é esse pensamento que nós temos. Se envolver na igreja é desgastante, é esse pensamento. Mas nós não olhamos para o lado prazeroso, não olhamos para nós mesmos como instrumentos do Senhor, pela graça e bondade dEle. Por nós mesmos, irmãos, não seríamos ninguém. Pastor, eu não quero olhar para trás mais. Você vai lembrar de tantos irmãos, eu lembro toda vez que eu venho aqui, de tantos irmãos que começaram, não estão mais. Muitos se perderam no meio do caminho, porque deixaram a mesmice entrar. Muitos morreram. Alguns morreram espiritualmente. E nós temos que olhar para esses exemplos para que a gente não seja o próximo. Pastor, eu me sentia um improvável. Mas diante dessa palavra eu sei que Deus pode fazer coisas prováveis na minha vida. Você não é mais um improvável. Hoje, Deus quer fazer coisas prováveis na tua vida. Glória a Deus.